Agora, meus amigos, o foco é total no São Paulo nesse próximo sábado. Hoje, terça-feira, foi dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. O elenco voltou a campo visando esta decisão em São Januário. Com ingressos esgotados e a possibilidade de novamente sair da zona do rebaixamento, o Vasco concentra todas as suas energias na 26ª rodada. E é claro, a gente vai trazer informações importantes aqui a vocês sobre esta decisão. Até porque, torcedor vascaíno, com a lateral direita em xeque, já que Pumita Rodrigues vem jogando muito mal na posição, o Vasco começa a procurar dentro do seu elenco alternativas. E dentre elas, tem informações importantes a vocês neste Fala Gigante. Gabriel Dias e Robson, um zagueiro que vinha sendo improvisado na lateral direita, quando o Pumita não vinha sendo utilizado, poderão estar à disposição novamente para o jogo desse próximo sábado. Além dessas, muitas outras informações aqui neste Fala Gigante que deixará vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino. E assim como trouxemos no Acorda Vascão, é importante voltar a repetir a vocês aqui neste Fala Gigante. Torcedores, calma, o Vasco da Gama não vai cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Porém, antes, é claro, de começar esse vídeo, como sempre fazemos, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se. Aperte nela e venha fazer parte da nossa família. Estamos aí na meta, no objetivo de chegar à marca dos 111 mil inscritos. Faltam poucas pessoas para chegarmos a essa marca, esse número importantíssimo. Então é claro, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito, vem aqui embaixo e já se inscreva. Além disso, ative o seu sininho de notificação e também deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é completamente fundamental para o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque hoje foi dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, o elenco do Vasco hoje se reapresentou. Um treino que foi dividido em duas etapas. A primeira, ela feita dentro da academia do Centro de Treinamento Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. E a segunda etapa do treino sendo realizada dentro de campo. Atividades essas comandadas, é claro, pelo técnico argentino Ramon Angel Dias. O Vasco, inclusive, divulgou a programação da semana e está confirmado hoje. Foi o dia de representação. Amanhã terá treino normal também no CT Moacir Barbosa. Porém, o treino de quinta-feira não será realizado no CT, mas sim em São Januário. Ramon Dias vem fazendo isso semanalmente nas partidas em que o Vasco joga dentro de casa. Ramon Dias gosta de comandar uma atividade dentro do Caldeirão, dentro de São Januário, até para fazer com que o elenco se familiarize ainda mais com a casa do Vasco da Gama. Então o elenco na quinta-feira, muito provavelmente no mesmo horário da partida, que será às 6h30 da tarde, estará indo até São Januário para realizar os treinos no gramado do Caldeirão. Sexta-feira o treino volta a ser no CT Moacir Barbosa e sábado é o dia da partida. Domingo é o recover, nutrição, preparação física, com relação também aos atletas do departamento médico. E olha, Vascaíno, é um jogo importantíssimo, é um jogo fundamental para o Cruz Maltino. Vou chegar aqui um pouco ao lado para vocês entenderem o que eu estou falando a vocês. Vem descendo, vem chegando, perdão, a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento. E como vocês podem observar, o Vasco nesse momento está de volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Uma zona que, é claro, assusta todo torcedor vascaíno, principalmente pelos últimos anos, as quedas em que o Vasco infelizmente acabou sofrendo de forma consecutiva. E o Vasco passou quase todo esse brasileiro dentro do Z4. E na última rodada, após vencer o América Mineiro, o Vasco saiu dessa zona. E o torcedor vascaíno esperava que não viesse mais a retornar ao Z4. E acabou com o empate de ontem contra a equipe do Botafogo, retornando à zona do rebaixamento. O Vasco nesse momento é o 17º colocado, tem os seus 26 pontinhos. Acima do Vasco tem o Goiás com 27, Santos com 27 e Inter com 29. No sábado, no caso, o primeiro dia aí de abertura da 25ª rodada do Brasileirão, o Goiás enfrentará o Bahia às 4 horas da tarde na Serrinha. E no domingo, o Santos enfrentará a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. E o Inter enfrentará a equipe do Grêmio dentro do Beira-Rio. Ou seja, os adversários diretos hoje, deixa eu ajeitar a câmera,
está caindo? Os adversários diretos hoje do Vasco da Gama terão jogos difíceis pela frente. O que isso significa? O Vasco, dentre os seus adversários, será o clube que terá a rodada mais fácil. Jogará em casa contra o São Paulo, que hoje é o 10º colocado, não corre riscos de cair a Série B do Campeonato Brasileiro, acabou de ser campeão da Copa do Brasil, acabou de vir de um clássico contra o Corinthians, onde venceu dentro de casa, está classificado para a Libertadores, ou seja, o ano do São Paulo já terminou. O São Paulo nesse momento está no Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela. São Paulo jogará leve. E nesse próximo sábado contra o Vasco da Gama, o São Paulo não terá à sua disposição o lateral direito capitão Rafinha, o atacante Calleri e uma outra peça que eu não consigo me recordar aqui nesse momento. Porém, o São Paulo terá 3 desfalques importantíssimos. Ou seja, o São Paulo chegará com um ano já feito, chegará após uma vitória no Clássico e chegará com desfalques para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. Jogo muito propício para o Vasco conseguir a vitória, até porque os ingressos estão esgotados, o Vasco estará muito focado nesse jogo. E caso o Vasco vença, a probabilidade, visto que Goiás enfrentará a Bahia, Santos terá um clássico e Inter enfrentará também o Grêmio em um clássico, de o Vasco sair da zona do rebaixamento é gigantesca. E dependendo dos resultados de Goiás, Santos e Inter, o Vasco poderá terminar essa rodada até mesmo na 14ª colocação. E não apenas, como aconteceu na vez que venceu o América Mineiro, sair e chegar à 15ª. Ou seja, o Vasco pode ganhar mais uma posição neste Campeonato Brasileiro. Até porque se a gente pega o número de vitórias, o Vasco tem 7 e o Inter tem 7. Então se vencer e o Inter não conseguir conquistar os 3 pontos, ou perder para o Grêmio, o Vasco ficará com o mesmo número de pontos do Inter e ultrapassará o Clube Gaúcho exatamente pelo número de vitórias. Então, torcedor, é um jogo muito importante para o Vasco. É um jogo que realmente toma-se um clima de final dentro do CT Moacir Barbosa e, sinceramente, não poderia ser diferente. Exatamente por esse motivo, o elenco treinou hoje no CT Moacir Barbosa, visando esse confronto, e treinará também na quinta-feira em São Januário para trazer ainda mais esse tom de decisão para a partida contra a equipe do São Paulo. E eu já adianto aqui a vocês, como a gente trouxe no Acorda Vascão, faço questão de reafirmar aqui neste Fala Gigante. Torcedores, calma. O Vasco da Gama não cairá à Série B do Campeonato Brasileiro. Isso não é uma dúvida, isso é uma certeza. O Vasco ficará na Série A do Brasileirão. E eu quero fazer um recorte rápido aqui a vocês para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. O Vasco, se pegarmos um corte do retorno, ocupa a 5ª colocação do retorno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Vasco do retorno é o time que tem o 5º melhor desempenho. Fica atrás apenas de Atlético Mineiro, fica atrás apenas de Fortaleza, Bragantino e Flamengo. O Vasco conquistou 10 pontos, enquanto Atlético 13, Fortaleza 13, Bragantino 13 e Flamengo 11. O Vasco nesse momento está empatado em número de pontos conquistados no retorno com Grêmio, Palmeiras e Fluminense. Porém tem à frente de Grêmio, Palmeiras e Fluminense os gols os gols marcados, e exatamente por esse motivo fica na 5ª colocação. Ou seja, o Vasco, dentre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, é o 5º melhor no segundo turno do Brasileirão. E se a gente olha para essa tabela, que foi feita inclusive de segundo turno, o Vasco fica muito à frente dos adversários diretos hoje na briga para não cair. O Vasco fica a 3 pontos à frente do América Mineiro, o Vasco fica a 4 pontos à frente de Bahia, São Paulo, o Vasco fica a 6 pontos à frente de Internacional, Goiás e a 7 pontos à frente de Cuiabá e a 8 do Coritiba. O Vasco tem um desempenho muito melhor do que os seus adversários diretos hoje na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. E não à toa, exatamente por esse motivo, se a gente ver as estatísticas, uma projeção feita pelo Bruno Yamaizumi, que é um espião estatístico do Globo Esporte, como está aparecendo aí na imagem a vocês, esse é o percentual de chances de cada time para continuar na Série A após a 25ª rodada. Mesmo o Vasco vindo de uma derrota para o Santos, o Vasco ainda tem mais chances de permanecer na Série A, segundo avaliações e estatísticas, do que o próprio Clube Paulista. O Vasco nesse momento está à frente de Bahia, Santos, América Mineiro e Coritiba, ou seja, o Vasco nesse momento, de acordo com as estatísticas, visto os últimos jogos do Vasco, visto a projeção de pontos, visto as vitórias conquistadas, e é claro, visto também o desempenho atual do Vasco da Gama e a crescente que vive no Campeonato Brasileiro, o Vasco tem apenas 65% de chances de cair à Série B, enquanto Bahia, Santos, América Mineiro, ou aliás, 65% de chance de ficar na Série A, né? Enquanto Bahia apenas 56%, enquanto Santos 53%, América 4,5% e Coritiba 1,2%. Ou seja, meu amigo torcedor, a chance hoje do Vasco ficar na Série A é gigantesca. E o foco é ainda maior.
Porque para que fique, na minha opinião, precisa vencer o São Paulo nesse sábado em São Januário. E não à toa, Ramon Dias vem treinando com certa seriedade. Uma seriedade até maior do que o normal, porque o Vasco contará com desfalques para esse confronto decisivo. A zaga perderá Gary Medel, que foi expulso contra o Santos neste último domingo, levou o cartão vermelho e é desfalque confirmado para a partida contra o São Paulo. A expectativa aqui na vaga de Medel, quem entre é o zagueiro Maicon, que vem atuando muito bem, inclusive quando é necessário com a camisa Cruz Maltina. Foi titular contra o Palmeiras, foi titular contra o Bahia, foi titular contra o Fluminense. 3 jogos consecutivos sendo inicial e atuou muito bem no sistema defensivo do Vasco. Porém, Ramon Dias ainda precisará fazer outras alterações, pois terá desfalques, um desfalque pelo menos até o momento mais do que confirmado, que é o Rossi. O Rossi, que foi desfalque no último domingo contra o Santos e fez muita falta, permanecerá ausente. O zagueiro acabou, infelizmente, sofrendo uma lesão e ficará de fora, não tem chance de retornar contra a equipe de São Paulo, e as chances dele nesse momento são de retornar apenas contra o Fortaleza na semana só do dia 20, porque teremos uma data FIFA, uma paralisação de quase 10 dias, então o Vasco terá um dia de descanso, um período de descanso, e o Rossi só deve voltar para a partida contra o Fortaleza. Então é mais um desfalque, a expectativa é que o Vasco entre novamente com Marlon Gomes, Peck e Veguete formando a trinca ofensiva. Porém, a expectativa é que haja mais uma mudança também no sistema defensivo. Porque, meus amigos, com todo respeito, o Vitor Rodrigues vem jogando muito mal, mas muito mal mesmo. No domingo, volto a repetir o que eu acho, para mim não foi pênalti, mas fica nítido que o Pumita errou no lance. O Pumita deu ali o mínimo de brecha possível para que houvesse a marcação de penalidade. Podia ter tirado o corpo, impedido ao menos que o Marcos Leonardo encostasse. Ele não iria se jogar sozinho. Houve um contato para mim, na minha opinião, mínimo, pequeno e que não foi o suficiente para derrubar o Marcos Leonardo. Mas o jogador com a sua malandragem se jogou e o Pumita foi juvenil, foi infantil, foi bobo. Mais um erro do lateral direito, que vem atuando muito mal com a camisa Cruz Maltina. E é claro, meus amigos, a lateral direita hoje do Vasco está em xeque com o Pumita Rodrigues. A lateral direita do Vasco hoje sofre com o Puma Rodrigues como titular. E aí temos informações importantes para trazer aqui a vocês. Pois com a lateral direita em xeque, a expectativa é que Ramon Dias ganhe 2 opções para a posição para a partida contra a equipe do São Paulo nesse próximo sábado. Robson Bambu, zagueiro que vinha sendo improvisado quando Ramon Dias assumiu o Vasco da Gama, deve retornar da sua lesão e ficar à disposição para a partida desse próximo sábado. Mas a grande expectativa se trata do lateral direito Gabriel Dias, que após ficar quase um ano sem atuar, voltou a campo naquela partida contra o Atlético Mineiro no Maracanã e infelizmente em poucos minutos de campo acabou sofrendo uma lesão na coxa direita. Uma partida que aconteceu no dia 20 de agosto no Maraca. Ele saiu muito chateado, chorando, pela lesão. Ele, que volta a repetir, tinha ficado mais de um ano longe dos gramados e acabou se lesionando novamente em poucos minutos. Mas já segundo informações, está num processo de transição. Foi isso que o próprio Desp do Vasco informou na última divulgação, com relação aos lesionados, que o Gabriel Dias já estava num processo de transição. Então, exatamente por esse motivo, a expectativa é que para o próximo sábado ele já fica à disposição do técnico Ramon Dias. E visto hoje o apelo por um lateral direito, e visto até hoje o posicionamento de Ramon Dias e Emiliano Dias por Gabriel Dias, após a lesão do Gabriel Dias foi divulgada a imagem do bastidores e foi nítido que todo o elenco abraça muito Gabriel Dias. A expectativa sim é que o lateral direito, até pelos problemas hoje defensivos de Pumita Rodrigues, possa se tornar o titular dessa posição. Certo são várias etapas, Gabriel Dias já cumpre várias dessas etapas de transição desde a segunda quinzena de setembro, estamos aí já no início de outubro, ou seja, realmente a grande expectativa é que o departamento médico do clube libere Gabriel Dias para a partida desse próximo sábado e ele possa estar à disposição de Ramon Dias. Mas tem o Robson também, é ver o que Ramon Dias fará. O certo o Pumita vem comprometendo muito, é uma peça hoje que para mim não dá mais para contar nesse sistema defensivo do Vasco, e com isso Ramon Dias deve sim contar com Gabriel Dias para a posição. Você aí, torcedor, acha que Gabriel Dias merece a vaga? Tomar a vaga de Pumita? Coloque a sua opinião nos comentários. O certo foco, é jogo decisivo, é jogo grande, é jogo que poderá livrar o Vasco da Gama novamente do Z4 para que nunca mais voltemos a essa situação neste Campeonato Brasileiro. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, desta terça-feira. Já estaremos de volta com o nosso Boa Noite Gigante por volta das 8 horas da noite e contamos, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos!
Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.